Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Para um Tempo Como Este. O texto que tem nos acompanhado aí durante toda essa semana é o texto de Isaías no capítulo 49, verso 6, que diz assim: Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Bem, antes de termos aqui a possibilidade de estudar um pouco mais aprofundadamente o nosso tema de hoje, eu gostaria de convidá-lo para orar comigo. Vamos pedir que o Espírito Santo nos abençoe, nos dirija, nos ajude a entender aquilo que é o propósito dele para nós. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Sabemos que através dela o Senhor tem ensinamentos para cada um de nós e pedimos que o Senhor nos ajude a podermos entender aquilo que vai na sua mente eterna. Fale conosco agora, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando olhamos aqui para a história de Esther, há um determinado momento que, por causa da fidelidade de Mardoqueu, estudamos sobre isso na lição de ontem, apesar das circunstâncias que cercavam a história de Mardoqueu, Mardoqueu permaneceu fiel a Deus como um testemunho de que ele só adoraria a Deus o Senhor. Assim como Daniel, Ananias, Misael e Azarias haviam feito antes dele. Entretanto, agora, por causa da sua fidelidade, Amã consegue, através de um estratagema, convencer o rei a colocar a fazer um pronunciamento decretando a morte de todos os judeus. Foi estabelecido um dia no qual, em toda a Pérsia, as pessoas poderiam atacar os judeus, matá-los e se apropriar dos seus bens, e não haveria nenhum tipo de represália em relação a isso. É claro que havia uma preocupação geral entre os judeus, e a preocupação é o que faremos. É interessante que Ellen White vai mencionar que através desse decreto havia um plano orquestrado pelas forças do mal, por ninguém menos do que pelo próprio diabo, com o propósito de destruir o povo de Deus, porque ele sabia que através do povo judeu, pelas profecias, é que viria o próprio Messias. Jesus nasceria como um judeu. Então, se ele conseguisse destruir a nação, ele tentaria impedir que as profecias se cumprissem. Entretanto, no meio disso tudo, Deus continua agindo. Mordecai, apesar de triste e preocupado, que agora tenta visualizar aqui o todo, por um lado, Mordecai já havia passado por sérias situações. Seu país havia sido destruído, sua cidade havia sido tomada, os bens, os valores que a nação havia acumulado haviam sido tomados pelo reino da Babilônia e depois passados para a coligação dos Medos e dos Persas. Ele agora vivia um verdadeiro drama. Como conseguir lidar com isso? Provavelmente os pais de Radassa haviam falecido, ele agora havia adotado a sua prima, que o tinha como pai, mas tudo isso acarreta uma grande quantidade de dor, de sofrimento na vida das pessoas. E agora, além de tudo isso, ainda ele tinha que lidar com um decreto que havia sido estabelecido, dizendo que os judeus seriam mortos todos num só dia. Como lidar com isso? A sua fé permaneceria firme ainda em Deus? Pense sobre isso, principalmente na perspectiva de algumas pessoas que, quando têm dificuldade, por exemplo, entre outras coisas, de guardar o sábado, e já dizem: eu vou ter que deixar a igreja, porque afinal de contas eu tenho que sustentar a minha família. Eu estava conversando com um colega um dia desse, um colega pastor, que estava me dizendo que numa comissão da igreja, as pessoas estavam escolhendo líderes, e alguém mencionou: mas o irmão fulano não pode trabalhar como líder da igreja porque, enfim, ele está trabalhando ao sábado. E já emendou a situação, dizendo: mas a gente tem que entender, porque afinal de contas ele é pai de família, tem que sustentar a sua família. E esse colega me dizendo: mas irmãos, e as promessas da parte de Deus de que o nosso pão será certo, de que o Senhor Deus cuida dos seus filhos?
Se você desviar o seu pé de profanar o sábado e chamar de dia deleitoso, o santo dia do Senhor, então você vai cavalgar pelos altos da terra. E as promessas que Deus fez em relação a isso? Às vezes, quando uma provação pequena surge, nossa fé é fragilizada. Agora, mais um problema vinha para a história de Mardoqueu, como ele ia lidar com essa mesma situação. Ele manda um recado para Hadassa, Esther. Até aquele presente momento, o rei Assuero ainda não tinha um conhecimento da verdadeira nacionalidade de Esther, não sabia que ela era judia. E ele vai dizer: Hadassa, você tem que fazer alguma coisa, você precisa falar com o rei. Havia uma lei que mencionava que ninguém podia entrar na presença do rei sem ser convocado. Isso poderia simbolizar morte. E já fazia um bom tempo que o rei não chamava Hadassa para uma conversa. Hadassa explica para Mordecai que isso poderia representar para ela um risco de morte. E eu gosto muito, mas muito mesmo, da resposta de Mordecai diante dessa situação. Lá no capítulo 4 do livro de Esther, nos versos 13 e 14, Mordecai diz assim: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi por um momento como esse que você chegou à posição de rainha? A maneira como Mordecai vai encarar as circunstâncias, mesmo o risco ao qual ele estava expondo a Esther como rainha, porque se Assuero já tinha um histórico. Quando Vasti desobedeceu uma ordem dele, ele destronou-a. E havia uma ordem mencionando que se alguém entrasse na presença do rei sem ser convocado, poderia ser morto. Se o rei não estendesse o cetro para aquela pessoa, ela morreria. Esther, portanto, estaria correndo um sério risco de vida naquela situação, e por isso ela vai relutar no primeiro momento, vai dizer: é muito, muito arriscado. E Mordecai vai dizer, nas palavras dele, o que está embutido aqui é: Esther, você é uma menina judia, órfã de pai e mãe, passou por muita coisa complicada nessa vida, Deus te poupou, Deus fez com que você saísse dessa condição para a condição da mulher mais poderosa do planeta nesse momento. Você acha que isso foi um mero acaso? Deus esteve dirigindo isso tudo? Será que não foi para um momento como esse que Deus te colocou na posição em que você está? Às vezes nós nos esquecemos que Deus dirige as coisas. Deus abre algumas portas que só Ele pode abrir e fecha outras que só Ele pode fechar. Às vezes aquilo que pode parecer uma perda para a nossa vida pode ser, na verdade, uma resposta da parte de Deus para cada um de nós. Pode ser uma porta que Deus está abrindo visando um fim maior. A visão que Mardoqueu tem a respeito dessa situação é fantástica. E aí você percebe que ele tinha conseguido de alguma forma influenciar a Hadassa. Porque a Hadassa vai mandar um recado para ele: olha, diga para todos os judeus de Suzã e todos aqueles com quem você tiver contato, que separem 3 dias de jejum e oração, ao final dos quais eu vou entrar na presença do rei. Se tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu vou seguir o propósito de Deus para a minha vida. Isso é firmeza de caráter, isso é convicção de que Deus dirige o seu povo. Isso é a certeza, é a garantia de que Deus não desiste dos seus filhos. Ela entrou na presença do rei com uma convicção: não importa se eu vou viver ou morrer. Para mim o que importa é que eu vou fazer a vontade de Deus. Se Deus me escolheu para esse tempo, eu não vou fugir daquilo que é o propósito de Deus para a minha vida. Sabe, eu fico me perguntando se nós tivéssemos a mesma postura da Esther, lá na empresa onde trabalhamos, na escola onde estudamos, na vizinhança onde estamos. Sermos firmes pelo que é certo, ainda que caiam os céus. Deus olha para você e para mim e nos chama para podermos viver uma realidade como essa. Eu te desafio a tomar decisões hoje. Se for para viver, viva por Jesus. Se for para morrer, morra por Ele. Mas permaneça firme na presença dEle.
Ore comigo. Pai do céu, muito obrigado por tua palavra e pela certeza que temos de que, independente das circunstâncias, o Senhor nos chama para podermos viver uma vida de fidelidade a Ti. Nos ajude a podermos viver dessa forma. Nos colocamos em Tuas mãos, Pai, e pedimos que nos ajude a podermos ter também nossas necessidades supridas em Ti. Ouça os pedidos que forem enviados por nosso canal, aqueles que estão no coração também dos seus filhos. Responda de acordo com a Tua vontade. Nós temos a certeza de que Tu podes e, se for da Tua vontade, que mesmo que seja um milagre grandioso, ele acontecerá. Pois é em nome de Jesus que clamamos. Amém. Amanhã nós teremos a oportunidade de continuar a estudar um pouco da história de Esther e Mordecai. O tema que estudaremos será o milagre do Purim. Eu estudo a lição e você?